Olá, amiguinhos de Explicas! Estamos de volta e para falarmos mais um pouco sobre plantas. Hoje temos as plantas parte 2. Vamos então continuar aqui no tema das plantas. As plantas podem ser muito diferentes umas das outras. Uma planta completa é constituída por 5 partes. E começamos de baixo para cima. A raiz, o caule, a folha, a flor e o fruto. No entanto, também existem plantas que não são completas, não têm flor e não têm fruto. As partes das plantas. Já vimos, são 5 partes das plantas. Vamos analisar uma a uma e ver as suas funções. Eu trago-vos aqui o exemplo do morangueiro, que é uma planta completa. Portanto, ela tem as 5 partes da planta, começando pela raiz, e a raiz tem a função de suporte, fixa a planta ao solo e retira dele a água e os sais minerais que precisa para se alimentar. O caule tem a função de sustentação, segura as folhas, as flores e os frutos, transporta a água e os sais minerais a todas as partes da planta. As folhas. As folhas têm a função de respiração e transpiração. Transformam os sais minerais e produzem alimento para a planta. É através das folhas que a planta consegue respirar e faz ainda o processo de fotossíntese, mas isso vocês vão aprender quando já forem mais crescidos. A flor. A flor tem a função de reprodução. É ela que dá origem ao fruto. E o fruto tem a função de reprodução também. Porquê? Porque ele protege a semente que dá origem a uma nova planta. Estas são as 5 partes da planta. De baixo para cima, raiz, caule, folha, flor e fruto. As plantas também podem ser plantas que não estão completas. O que é que isto quer dizer? Que lhes falta uma destas 5 partes. Temos aqui o exemplo de plantas que não são completas, tais como o feto, que é uma planta incompleta porque ela não tem flor nem fruto. Já a tulipa é uma planta incompleta porque não tem fruto. As plantas também mudam o seu aspecto ao longo do ano. Vejamos qual o aspecto das plantas durante cada uma das estações do ano que nós temos no nosso país. Na primavera, nascem novas folhas e as árvores enchem-se de flores. Há quem diga que a primavera é a estação mais bonita porque os campos ficam muito coloridos. No verão, as flores dão origem aos frutos. E no outono, colhem-se os frutos, as folhas secam e começam a cair. Já no inverno, as árvores ficam totalmente despidas. As plantas fazem parte da natureza e devem ser preservadas, pois são elas que produzem o oxigênio que precisamos para viver. Observe alguns cuidados que deves ter com as plantas. Podes, por exemplo, plantar uma árvore ou outra planta no teu jardim. Não te deves esquecer de regar as plantas que tens dentro de casa. Quando fizeres caminhadas ou percursos na natureza, utiliza os trilhos e não pises as plantas. Aprecia, aproveita o que as plantas têm para te dar, mas sem as danificares. Não estragues a natureza. Vamos recapitular. O que é que nós ficámos a saber desta vez sobre as plantas? Que existem plantas completas e para isso têm que ter as suas 5 partes constituintes, raiz, caule, folha, flor e fruto. Existem plantas incompletas, não têm flor ou não têm flor nem fruto. E também vimos que as plantas vão alterando o seu aspecto ao longo do ano, consoante a estação em que nos encontramos. Devemos também ter alguns cuidados com as plantas e preservar a natureza, pois são elas que produzem o nosso oxigênio. E terminamos assim o tema das plantas. Deixo-vos por aqui. Adeus e até à próxima!